Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, primeiro dia de final aqui, de um total de 2 dias, no torneio New in Chess. É uma etapa aí do circuito Meltwater Chess Tour. E a gente tem aqui a final entre Magnus Carlsen, o campeão mundial, e o norte-americano Hikaru Nakamura, o Ricardinho. E então vamos lá, são 4 partidas, vamos diretamente a elas. Magnus Carlsen na primeira partida aqui contra o Nakamura, abre com o peão da dama D4, temos cavalinho F6 aqui pelo Naka, C4, E6, cavalo C3 e aqui bispo B4, a defesa Ninja Índia, cravando aqui o cavalo. A dama C2 foi jogado o roque e aqui A3, o Magnus Carlsen ataca aí o bispo, bispo por cavalo, bispo por C3, cheque, dama por C3 e aqui D5, Nakamura vai brigando aí pelo centro. Bispo G5, D por C4, dama por C4 recuperando o peão, B6 e aqui torre D1. Magnus Carlsen ainda não desenvolveu aqui as peças na ala do rei, no entanto, por enquanto não existe nenhum ataque acontecendo, o centro está de certa forma fechado. Bispo em A6 foi jogado atacando a dama, dama em A4 pressionando aqui o bispo, dificultando o desenvolvimento do cavalo que está protegendo o bispo, e aqui H6, questionando o bispo. Bispo em H4, dama em E7 e agora cavalo em F3. O Carlsen precisa desenvolver aí as peças, torre D8, E3 protegendo o peão central e possibilitando aqui a troca dos bispos de casas claras. Magnus Carlsen vai ficar sem o roque, ele não liga muito para isso nessa posição, bispo por F1, torre por F1 e aqui C5, Nakamura tenta abrir a posição, logo vai tentar castigar o rei aqui do Magnus Carlsen. Temos D por C5, torre por D1, cheque, jogando o rei do Carlsen lá para o centro, o rei por D1. Aqui poderia ter sido capturado com a dama também, mas o Magnus Carlsen não vê problemas em capturar com o rei. Temos G5 atacando o bispo G3 praticamente forçado. E aqui dama por C5, o Nakamura recupera aí o peão. Rei D2, aqui um lance valente do Carlsen. Temos aqui cavalo de bem D7 e torre C1 atacando a dama aí do Nakamura. Dama D5, cheque, rei E2 e aqui cavalo C5 atacando a dama. O Magnus Carlsen é melhor se cuidar com esse rei aqui exposto. Dama C4, o Carlsen propõe aí a troca das damas. E aqui torre D8, o Nakamura protege e traz mais um ataque aqui. Fica praticamente muito assustador você fazer outro lance além de dama por D5, né? Dá pra jogar rei F1 e tudo mais, mas é bem assustador. O Carlsen prefere jogar dama por D5, tem cavalo por D5, cavalo D4 e agora A5, né? Existiu uma ameaça aqui de colocar o cavalo bem incomodando aqui em C6. Então A5 foi jogado e agora torre C4. Temos aqui torre em D7, F3, A4. Aqui um final, uma posição aqui, um meio jogo indo para um final bastante complicado. Cavalo B5, F6 aqui pelo Nakamura e E4 atacando o cavalo. O cavalo vai lá para E7, bispo C7. Agora o Carlsen joga esse bispo aqui protegido pelo cavalo, atacando o peão de B6, que é o defensor do cavalo, né? Então é interessante a posição. E o Nakamura vai para o lance cavalo G6, olha que legal, vai para o contra-jogo, né? Que aqui a gente poderia pensar talvez, puxa, vou jogar um cavalo C8 aqui para ficar protegendo. Na verdade não adianta muito, né? Porque bispo por B6, cavalo por B6 e torre por C5, o Magnus Carlsen teria ganho um peão. Então o Nakamura faz a coisa certa, que parte para o contra-jogo, cavalo C6, vai tentar colocar as peças aí para atacar o rei do Magnus Carlsen. G3 foi jogado, o Carlsen impede agora a entrada do cavalo. Também seria possível um lance como torre D4, Carlsen prefere jogar com G3, e aqui cavalo em E5, então atacando a torre do Carlsen. Temos bispo por E5, F por E5 e aqui cavalo C3, pressionando o peão aqui de A4. Cavalo B3 foi jogado, um lance interessante aqui do Nakamura, são dois gigantes, né pessoal, dois gigantes. Aqui dando apoio para a torre entrar na posição. Cavalo por A4, B5 aqui, opa, a sequência Tramontina aqui, o lance Tramontina. Deu um garfo aqui nas peças do Carlsen. E agora, Carlsen? O Magnus Carlsen segue aqui. Não dá para jogar a torre B3, né? O peão captura o cavalo protegendo o cavalo. Torre B4 protegendo o cavalo em B3. Então torre C8, cheque, foi jogado ganhando um tempo. O Carlsen tem tudo sob controle. Rei F7, agora cavalo C5 e aqui atacando a torre, torre D2, cheque. Rei E3, torre por B2 capturando o peão e aqui torre C7, cheque. Rei E8 foi jogado e agora cavalo por E6 capturando o peão. Temos torre por H2 e o Nakamura não fica atrás não, captura um peão também. Torre B7 atacando o peão de B5 e agora cavalo C1, o Nakamura
vai partindo para ataque aqui para cima do Magnus Carlsen, né? Aqui não dá para jogar torre por B5, ainda bem que o Carlsen não fez esse lance, porque tá vindo torre E2, checkmate, né? Então depois de cavalo C1 aqui, o Carlsen segue dando casa de fuga pro rei com F4. Temos agora G por F4, cheque, G por F4 e torre H3, cheque. O rei vem para D2 atacando o cavalo, cavalo B3 saindo com cheque, rei C2 e agora cavalo A5 atacando a torre. Temos torre por B5 e aqui cavalo C4, Nakamura vai brigando aí na posição, torre B4 atacando o cavalo, cavalo E3 cheque, rei D2 e aqui E por F4. E a gente tem esse final aqui muito bonito, muito difícil. O Magnus Carlsen segue aqui avançando com o peão da coluna A, A4. Temos cavalo G2 protegendo o peão de F4. A E5 aqui pelo Magnus Carlsen, F3. E5 abriu um ataque descoberto aqui no peão, né? Que agora tá atacado duas vezes. F3, o Nakamura avança com o peão. Cavalo G7, cheque, rei F8. Cavalo F5, que sequência corajosa aqui do Magnus Carlsen. Porque agora o Nakamura faz F2, né? E agora como é que você vai proteger isso daí? Tudo bem, daria pra jogar um rei E2. Aqui tá vindo torre F3. A posição é muito complicada, né? A posição é muito complicada. E aqui o Magnus Carlsen vai para um lance bonito aqui da posição. E6, olha que legal, permitindo aqui o Nakamura promover para a dama, mas o Nakamura não pode promover para a dama por conta de torre B8. Checkmate, né? Notem que o avanço do peão, a ideia era tirar a casa de fuga aqui de F7, o cavalo tá tirando as outras casas de fuga e a gente teria aqui o checkmate. Então E6 exclama aqui pelo Magnus Carlsen, temos torre D3, cheque, olha que lance legal aqui do Nakamura, né? Se o rei captura a torre agora, o peão promove para a dama com cheque, né? O Nakamura então vai para esse lance, rei E2, o Magnus Carlsen não permite isso, e agora F1 promovendo para a dama. Temos rei por F1 e aqui torre F3 cheque, dando cheque, vai capturar o cavalo na sequência, mas também tá caindo o cavalo do Nakamura. Temos rei por G2, torre por F5 e esse final aqui, torre B5 foi jogado, torre F4 evitando as trocas, torre A5 apoiando aqui o peão passado, rei E7, torre A6 protegendo o peão de E6, H5 e agora A5 avançando com o peão passado. A torre em A4 pressionando o peão aqui de A5, rei H3, H4 e aqui torre A8, abrindo espaço para o peão passar. Rei por E6, A6, rei D7, A7, rei C7, torre H8, né? Se esse rei tivesse aqui em D7 já seria uma posição vitoriosa, né? Porque agora depois de torre por A7, torre H7 cheque, o rei sai defendendo a torre, o que não aconteceria se o rei tivesse lá em D7, né? Então rei B8, agora a torre por A7, rei por A7, rei por H4, um belíssimo de um empate aqui na primeira rodada. Aqui realmente os dois jogaram de forma impecável, né? Impecável. O computador aqui dá 99,3% de precisão para o Carlsen, 99,1% de precisão aqui para o Nakamura. Primeira partida de um total de 4 empatada. Vamos à próxima partida. Segunda partida da final entre Hikaru Nakamura e Magnus Carlsen. Agora quem vai de brancas é o Ricardinho. O Hikaru Nakamura abre com o peão do rei E4 e o Carlsen responde com E5. Cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5. O Nakamura vai para a abertura Rui Lopes, aí abertura espanhola. Temos cavalo em F6 atacando o peão D3, protege. E aqui bispo C5, Magnus Carlsen já desenvolve atacando a casa de F2. Temos C3 aqui pelo Nakamura, roque e aqui roque. D6 foi jogado, Magnus Carlsen quer jogar o bispo de casas claras. H3 restringindo a atuação do bispo. A6 agora pelo Magnus Carlsen atacando o bispo e também dando casa de fuga aqui para suas peças. Bispo por C6, B por C6 e cavalo de bem D2, o Nakamura segue desenvolvendo. Torre 8 foi jogado, torre 1, desenvolvendo aí as torres, bispo volta para B6 e aqui cavalo F1, a manobra típica aí da abertura Rui Lopes, o cavalo vai para E3 ou G3, depois para F5 muitas vezes. Cavalo D7 foi jogado, cavalo G3 e aqui cavalo em F8. O Magnus Carlsen vai manobrando o cavalo dele também, temos D4 e agora cavalo aqui na casa de G6. Bispo em E3 foi jogado A5, expandindo, aí o Carlsen vai expandindo na ala da dama, dama C2 e agora A4, ganhando bastante espaço. Torre de A em D1, bispo em E6 e aqui C4, Nakamura vai avançando, temos F6 e aqui B4, olha só o pelotão aqui do Nakamura de peões, temos A por B3, en passant, A por B3 e agora uma manobra muito instrutiva aqui do Magnus Carlsen. Primeiro bispo A5 atacando a torre, vem com o tempo, torre F1 e agora bispo B4. É muito difícil de tirar esse bispo daqui, esse bispo tá parando os peões na ala da dama, é um bispo muito bem colocado aqui do Carlsen. Torre em A1 foi jogado brigando pela coluna A, dama D7 conectando as torres,
torre de F em D1 e aqui torre por A1, algumas trocas, torre por A1 e D5, olha só, tensão total aqui no centro, a partida seguiu com algumas trocas, agora C por D5, C por D5, D por E5, cavalo por E5, cavalo por E5, F por E5, E por D5, bispo por D5, aqui apenas trocas, né? A questão aí material tá igual para todo mundo. O Magnus Carlsen tem um par de bispos aqui contra bispo e cavalo. E vamos ver como segue aqui a partida então, torre A7, né? O peão de C7 virou aqui o alvo da posição. E aqui, enfim, bispo D6 seria um bom lance, né? Jogadores assim mais cautelosos jogariam aqui bispo D6. Mas o Magnus Carlsen joga aqui torre C8 mesmo e permite bispo B6 aqui, pressão total no peão, né? Se capturar o bispo tá caindo a dama. E o Magnus Carlsen fala, e daí? E captura que o bispo tá caindo a dama do Nakamura também, né? Então tudo bem. Vamos ver aqui que sequência legal, né? C por B6. Aqui torre por D7 foi jogado torre por C2, mas agora tá caindo bispo aqui em D5, essa turma vê longe, né? Torre por D5 e aqui bispo C5. Por enquanto, Magnus Carlsen e Nakamura, a partida aqui está equilibrada na questão material, 4 peões para cada um. Cavalo em E4 foi jogado, temos bispo D4, rei F1 e torre B2, pressionando o peão de B3. F4 foi jogado, tentando desviar aqui o peão defensor do bispo. E agora torre B1 cheque, temos rei E2, torre B2 cheque, rei F1. Torre B1 cheque, rei 2, torre B2 cheque, rei F1, torre B1 cheque. Empate aqui também na segunda rodada. Mais uma partida aqui impecável entre esses dois jogadores. 99% de precisão contra 99,3% de precisão. É muita precisão esses jogadores, né? Então aqui realmente mais um empate. E vamos ver aí. Temos agora a terceira rodada pela frente. Vamos lá para a terceira rodada. Terceira rodada, temos uma partida emocionante aqui entre Carlsen e Nakamura. O Magnus Carlsen, essa partida é demais. O Magnus Carlsen abre com E4, temos E5, cavalo em F3, cavalo C6. E aqui o Magnus Carlsen vai para a abertura italiana, bispo C4. Temos aqui a variante Giocopiano, que recebe aqui esse lance bispo C5. E agora temos C3. Cavalo F6, contra-atacando aqui o centro, D3 protegendo. Roque, todo mundo coloca os reis em segurança. E o Nakamura já solta um D5 aí. E por D5, cavalo por D5 e agora A4 aqui pelo Magnus Carlsen. Temos bispo G4, cravando o cavalo H3, bispo em H5 em segurança e agora A5. O Carlsen ganha bastante espaço aí na ala da dama. Cavalo em F6, B4, atacando o bispo. E aqui bispo D6. Ele ficou impossibilitado aqui o bispo de continuar nessa diagonal. Que os jogadores da Giocopiano gostam tanto. Cavalo de bem em D2 foi jogado A6 e agora cavalo em E4. Cavalo por E4, D por E4 e aqui rei H8 pelo Nakamura, saindo aqui da diagonal de bispo de casas claras, preparando para jogar um F5 e atacar na ala do rei. Dama D3, evitando aqui o lance F5 e agora dama em E7. O Nakamura conecta aí as torres, temos torre em E1, cavalo D8, manobrando o cavalo G3 e aqui cavalo E6. G3 já segurou bem aqui a casa de F4. Cavalo em H4 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen, de olho aqui nessa casa de F5, maravilhosa. Aqui torre de A em D8, permitindo cavalo F5 e agora dama F6. Temos aqui G4 atacando o bispo G6 e dama F3. Que coragem aqui do Magnus Carlsen já estourar esses peões todos aí na ala do rei, partindo para um ataque para cima do Nakamura. H6 foi jogado rei G2, cavalo em F4 cheque. Esse cavalo quando chega aí, se você puder, capture. Bispo por F4 é um cavalo muito forte. Bispo por F4, E por F4, cavalo por D6, C por D6 e aqui bispo D5 foi jogado pelo Carlsen, protegendo o peão central e também atacando o peão lá em B7. O peão de C3 está atacado, mas está bem protegido aqui pela dama. Temos torre D7 protegendo o peão de B7, torre de A em D1 e aqui torre E8. E nessa posição o Magnus Carlsen vai para o lance interessantíssimo. É isso que faz um jogador quando ele quer vencer uma partida. Aqui ele incorpora o Mikhail Tal, o Magnus Carlsen, e não é muito comum ver ele jogando dessa forma. Ele vai para o lance bispo por B7. Aqui a gente imagina talvez um C4, pouco a pouco ganhando pequenas vantagens. Não, aqui o Carlsen surpreendeu mesmo, faz o bispo por B7. Mikhail Tal aplaudindo. Aqui torre por B7 e agora E5, atacando a dama, atacando a torre. Mas não vai ganhar a troca, não vai ganhar qualidade aqui. Essa torre vai ser defendida agora. Dama em E7. E por D6 atacando a dama, e aqui realmente não dá para fazer dama por duas torres aqui,
porque senão esse peão vai estar caindo a torre aqui de B7 na sequência, né? Então a dama tem que continuar protegendo aqui a torre, seguiu com dama D7 aqui, a engine considera esse lance o lance brilhante aqui do Nakamura, na verdade é praticamente forçado. Eu poderia pensar numa coisa meio maluca aqui como dama E4, mas seria muito maluco, né, jogar isso. Ah, se cair a dama, eu tô capturando com o bispo e vou recuperar a dama e tal. Mas aqui as brancas ficariam bem com D7 exclama aqui, não torre por dama. E depois aqui de torre por D7 poderia seguir torre por E4, bispo por E4, dama por E4. Aqui F3 cheque, por exemplo, rei G3, torre por E4 e torre por D7. E aqui a gente tem um final vencedor para o Magnus Carlsen. Né? Provavelmente eles não calcularam tudo isso, é uma partida muito rápida. Então aqui o Nakamura foi para o lance mais natural aqui da posição, dama D7, e é considerado um lance brilhante. É o único lance que vai mantendo aí o equilíbrio na posição. Apesar dessa posição não parecer nada equilibrada, né? Magnus Carlsen com uma peça a menos, com um peão passado, esses peões passados aqui prontos para dispararem. Só a engine que tá achando que isso aqui tá equilibrado. A partida seguiu com torre por E8, cheque, dama por E8 e agora torre D4. Aqui o ponto todo é o seguinte, pessoal, não dá para o Magnus Carlsen sair avançando agora. E não dá para capturar a torre aqui, né? O ponto todo é esse porque tá vindo o bispo E4 com cheque e ganhando a dama na sequência. E aí não adianta, por exemplo, né? Não foi jogado, se o Magnus Carlsen capturasse aqui a torre, tá vindo o bispo E4, a dama por E4, dama por E4. Ah, mas agora é só avançar o peão. Não dá porque o rei tá em cheque, o problema todo é esse, né? Então o Magnus Carlsen sabe disso e aqui ele faz o lance, então torre D4, segurando a casa de E4. Temos torre D7 bloqueando o peão passado e agora dama por F4, capturando mais um peão. O Carlsen já tem 3 peões aí pela peça sacrificada. Dama B8 foi jogado impedindo agora o avanço do peão de C. Existe uma pressão em B4 e também uma pressão aqui em D6. Tudo que o Magnus Carlsen queria era jogar C4, C5, C6, mas não pode agora por conta de dama B8. Rei G3 foi jogado. Temos F6, H4, Rei G8, Rei G2, bispo em F7, Rei G3. O Magnus Carlsen vai esperando aí para ver algum erro do Nakamura. Bispo E6, G5, H por G5, H por G5, F por G5 e agora dama em E5, atacando o bispo. Bispo em F7 e F3 aqui pelo Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen acabou de entregar um peão, mas não tem problema, esses peões estão enfraquecidos. E o Magnus Carlsen abriu linhas aí, que era tudo que ele queria. Rei F8 foi jogado, Rei F2, Rei G8 e agora Rei G3, Rei F8. Todo mundo esperando, Nakamura também esperando para ver. E aqui então o Carlsen muda um pouco, faz dama por G5. Temos torre por D6, caiu o peão avançado aí, o peão passado. E agora dama C5, cravando a torre. Rei E7 forçado, único lance aí para defender a torre. Dama em E5, cheque, Rei D7 e aqui Rei F2. Temos dama em F8, aqui protegendo o peão de G7. E na verdade esse daí é um erro grave, esse lance é um erro grave. Aqui o Ricardo Nakamura poderia ter jogado simplesmente G6 aqui, ou G5 mesmo, ou até mesmo Rei C6. Enfim, vários lances são bons aqui na posição dama C7, mas o lance jogado dama F8 tem sérios problemas. O Magnus Carlsen vai castigar agora dama em F5, cheque, Rei C6, dama C5, cheque, Rei D7, dama F5, cheque, Rei C6. E somente agora o Magnus Carlsen encontrou aqui a sequência que dá vantagem para ele, né? Torre por D6, cheque. E aqui não dá para jogar rei por D6, o ponto todo é esse. Por conta de dama C5, cheque, capturando a dama na sequência. O rei não consegue escapar, protegendo a dama. Legal demais a posição. Dama por D6 e agora dama por F7. O Magnus Carlsen recupera aí a sua peça. E temos agora esse final que é complicadíssimo, né? Porque o dama dá muito cheque aqui. Como é que o Magnus Carlsen vai conseguir avançar aí? Vamos ver aqui, eu vou passando agora os lances. Dama D2, olha só que legal, né? O Nakamura consegue capturar aqui um peão, mas o Magnus Carlsen vai tentar agora alguma forma, ou de forçar a troca de damas, ou de ir conseguindo avançar aí com seus peões, né? Então aqui tem que ir prevenindo os cheques, tem que ir melhorando a posição da dama. Aqui eles vão jogando realmente muito... Rei E5 aqui, pessoal, isso aqui exclama. Que jogador que veria esse lance? É praticamente um dos únicos aí da posição, é o melhor lance da posição. Muito difícil de encontrar, né? Mas nessas horas, pessoal, a ideia do Magnus Carlsen foi sensacional. Ele vai levar o rei aqui lá para apoiar esses peões na ala da dama. E com a dama aqui e os peões na ala da dama, ele vai conseguir proteger o rei dele, ficar cobrindo os cheques. Sensacional esse plano. Vamos vendo aqui, ó, rei H7 e tal. Olha lá, o Magnus Carlsen fazendo de tudo para passar o rei. Olha lá, passou o rei. Olha que legal a manobra.
cheque, aqui vai segurando o peão, vai segurando a posição, é uma manobra extremamente delicada, né, aqui precisa, o melhor aqui é que a engine dava 6, 7 pontos de vantagem, às vezes 10 pontos de vantagem, e a turma do chat fica, essa aí posição, por que o Ricardo Nakamura não tá abandonando? Já tá dando 10 pontos de vantagem na engine, vai jogar isso daqui no tabuleiro, esquece os 10 pontos da engine, põe você essa posição aí no tabuleiro e joga contra o Stockfish. Vê se você ganha essa posição aí contra o Stockfish. Não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. Não é brincadeira isso aqui. Dama E4, cheque. Rei H8, rei B6 aí pressionando o peão de A. Dama B5, cheque. Rei A7, olha só, né? Aqui realmente é muito difícil. Exige muita técnica, muita precisão. Pouco a pouco o Carlsen vai avançando. Agora tivemos uma troca aí de peões. E o Nakamura vai avançando com o seu peão passado. A posição dificílima. O Carlsen aí tentando forçar a troca de damas. E o Nakamura com seus truques faz agora o lance dama F1 cheque e depois de rei A7, dama F2, momento crítico aqui, pessoal, se você não jogar o melhor lance vai ter problemas, né? Então aqui realmente você capturar aqui a dama dificilmente vai vencer aqui, né? Dama por, peão por, tudo bem, você está promovendo, mas o Nakamura também promove e ainda continua uma posição muito difícil, né? Então aqui o Magnus Carlsen vai para o melhor lance, dama B6, a partida ainda segue por mais alguns lances. Aqui o ponto é o seguinte, se dama por B6, vem A por B6, né? Melhor ainda do que rei por B6. Depois de G2, B8 promovendo para dama. G1 promovendo para dama. E esse final aqui ele é ganho para as brancas. Dá para jogar um dama D6. E tudo bem, vai ter mais cheque, vai ter mais incômodos, mas as brancas ganham esse final. Então aqui o Nakamura sabe disso. Depois de dama B6 jogou dama F7. Dama B1 cheque, rei H6. Dama E4, aqui preparando já o Magnus Carlsen, botou a dama bem centralizada, preparando aí para avançar com o rei, com os peões e tudo mais e promover. Aqui dama G7 foi jogado pelo Nakamura e aqui ele jogou esse lance e abandonou. Abandonou porque não dá mais. Primeiro abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Mas abandonou realmente aqui porque tem uma sequência forçante, né? Aqui tá vindo dama H4, cheque, seguido de dama por G3, cheque, trocando a dama e promovendo o peão, né? Então dama G7 aí foi o lance que perde imediatamente, o Nakamura fez o lance e abandonou. Aqui se ele tenta forçar a mão, dama C7 vem A6 aqui colocando o peão em segurança. Se jogar qualquer lance aqui, rei H5, como é que vai vencer aqui? Ainda é difícil, né? Vai jogar um rei A8, tá vindo dama B6 aqui, pressionando A6. Não, não sei, talvez G2 aqui. Aqui acho que já acabou, né? Aqui acho que já acabou. Dama B6, dama D5, cheque. Aqui rei G4, dá pra jogar um A7. Aqui acabou, aqui acabou. Aqui dama F2, B8 promovendo pra dama. Duas damas aí não tem mais jeito. Aqui não tem truque, não. Aqui seria já uma posição vencedora. Por isso que depois aqui, dama G7 foi um lance de jogar, mas qualquer outro lance ia perder. Aqui perdeu mais rápido, né? Mas então Magnus Carlsen venceu aí a terceira rodada, né? Agora na quarta rodada o Nakamura tem a obrigação de vencer se ele quiser empatar aí o primeiro dia. Vamos à quarta rodada, vamos lá. Quarta rodada, rodada decisiva do primeiro dia da final aqui entre Ricardo Nakamura e Magnus Carlsen. Nakamura agora de brancas, lembrando, 2 empates e uma vitória do Carlsen. Nakamura com a obrigação de vencer para empatar o primeiro dia da final, se ele quiser. Vamos dar uma olhada então? D4 aqui pelo Nakamura, D5, C4, gambito da dama, C6, a defesa eslava. Se fosse E6 a gente chamaria de gambito da dama recusado, mas quando joga com C6 a gente chama de defesa eslava. Cavalinho F3, cavalinho F6 e aqui E3. Bispo G4, H3 atacando o bispo. Bispo por F3, o Carlsen troca o bispo aí pelo cavalo. Tô vendo cada vez mais isso aí entre os grandes mestres. Dama por F3. Não receando, né, deixar o adversário com um par de bispos. Aqui E6 foi jogado pelo Carlsen, bispo D3 e cavalo de bem D7 desenvolvendo. Roque, o Nakamura põe o rei em segurança, bispo D6 desenvolvendo o bispo, cavalo C3 e aqui Roque, o Carlsen também protege o seu rei. Torre D1, torre E8, preparando aqui sempre para jogar E5 no futuro. Dama E2, dama em E7, adicionando mais um apoio aqui para E5, bispo D2 e aqui D por C4. Temos bispo por C4 e finalmente o lance E5, D por E5, dama por E5 e aqui já fica incomodando aqui o Magnus Carlsen, né? Tá ameaçando aqui mate em 2, então o Nakamura tem que fazer alguma coisa em relação a isso. G3 evitando e agora B5, o Carlsen segue atacando o bispo aí do Nakamura. Para quem precisa apenas aí de um empate, o Carlsen tá jogando bem agressivo, é isso mesmo, não existe jogar para empatar, né? A turma joga para ganhar. Bispo B3, A5, bispo C2 e agora dama em E6, pressionando o peão de H3. Rei G2 protegendo, A4 ganhando todo o espaço aí na ala da dama, A3 e agora cavalo aqui em E5. Magnus Carlsen vai levando suas peças.
Bispo B1, Nakamura parece um pouco mais restrito aqui. Dama em E7 e agora Bispo E1. Aqui os lances do Nakamura, um jogador que sabe a hora de se defender também, a hora de manobrar aí para poder soltar as peças, né? Notem que o Nakamura não saiu da terceira horizontal aqui nessa posição e o Carlsen tem mais espaço aparentemente. Torre de A em D8 e agora Bispo em A2. No entanto, aqui o Nakamura pouco a pouco vai também soltando a posição, né? Cavalo de E em D7, Dama C2, Bispo em E5, Torre de A em C1 e olha como de repente o Nakamura continua ainda nas 3 primeiras horizontais, mas já está melhorando aí a posição. Cavalo C5 foi jogado cavalo em E2, abrindo aqui um ataque descoberto para cima do cavalo. E aqui torre por D1, algumas trocas. Torre por D1, amenizou a pressão aqui em C5 essa troca. E agora dama em A7, jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Temos torre C1, mais uma vez pressionando o cavalo. E aqui cavalo E6, tirando o cavalo aí do ataque, deixando o peão aqui de C6, o Magnus Carlsen. E o Nakamura, no entanto, faz aqui o lance F3, deixando o peão de 3. Vamos entender. Aqui, se o Nakamura tivesse capturado em C6, Magnus Carlsen poderia ser um lance jogado. Magnus Carlsen poderia seguir com bispo por B2, torre B1, bispo por A3. E aqui torre por B5, por exemplo, com chances para os dois lados, né? Seria uma boa continuação aí para a partida. Mas o Nakamura preferiu complicar tudo aqui, fazer o lance F3, convidar a dama aqui do Magnus Carlsen. E o Carlsen não cai nessa e joga cavalo D5. Vamos entender? Se o Magnus Carlsen tivesse capturado aqui, oba, um peão, dama por E3, tá vindo o bispo F2 aqui. A dama agora vai ter que ir lá, olha só, sobraram poucas casas aqui, né? G5 e H6. Sobraria lá H6 e aí depois de, por exemplo, o bispo por E6 ou F4 seriam bons lances. E aqui pelo preço de um peão, o Hikaru Nakamura conseguia bastante iniciativa. Então o Magnus Carlsen não está a fim de ganhar peão e tomar pressão. Segue aqui com o cavalo D5 melhorando a posição. Um cavalo muito melhor, agora ameaçando um duplo aqui. Dama por C6 foi jogado se livrando do duplo. Cavalo por E3 cheque de qualquer maneira, rei H1. E agora dama B8, protegendo a torre aqui na fileira do fundo. Segura essa fileira do fundo. Bispo em F2 agora pelo Nakamura atacando o cavalo. Bispo por B2, olha só, aqui o Magnus Carlsen vai para essa decisão de entregar aqui o cavalo e o bispo pela torre, olha que interessante. E ficar com uma maioria de peões de 2 contra 1 na ala da dama. Magnus Carlsen apostando tudo nessa partida. Bispo por E3, bispo por C1. E aqui você pode pensar em capturar de cavalo, você pode pensar em capturar de bispo, você pode pensar em capturar de dama. Segundo os computadores, o melhor lance é capturar de dama. Mas aqui é pouco tempo para cada um. Nakamura captura aqui de bispo, faz bispo por C1. E aqui o Magnus Carlsen teria um fortíssimo lance, então dama C8, que daria grande vantagem para as negras. No entanto, mais uma vez, é pouco tempo no relógio aqui, né? A turma sai atacando, torre C8 foi jogada agora. Dama C8 seria mais forte aqui. Depois de, por exemplo, dama por C8, torre por C8, e bispo por E6, por exemplo, querendo trocar peça, teria a torre C2 aqui, olha que bonita essa continuação, atacando o cavalo e ameaçando ganhar aqui depois o outro bispo com cheque, né? Então depois de, por exemplo, o bispo F5, torre por E2, ameaçando torre, poderia seguir torre F4, bispo F4, mas aí B4, e aqui essa maioria de 2 contra 1 faria toda a diferença, teria uma posição vantajosa aqui para o Carlsen. O que não acontece aqui depois de torre C8, torre C8 a partida vai embora, dama em E4, aqui dama D6 foi jogado pelo Carlsen, bispo em E3, colocando o bispo em segurança, dama D1 cheque, assustador, mas o cavalo cobre aqui em G1, e agora dama C2. Temos aqui dama D5, um erro grosseiro aqui do Nakamura, que colocou a partida aí por água abaixo. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Magnus Carlsen, puxa, aqui tinha tanto lance bom, até bispo por cavalo era bom aí. Esse lance perde imediatamente. Aqui o Magnus Carlsen faz um lance e o Nakamura abandona aqui a partida. E aqui o Magnus Carlsen faz o lance torre D8, né? O lance de arremate aqui, porque a dama agora não consegue mais proteger o bispo, né? Olha que triste aqui, né? Então o Nakamura percebe aí a situação e abandona, né? Aqui não tem nem como a dama sair atacando a torre já está protegida pelo cavalo, enfim, não tem contra-jogo. Poderia tentar jogar um dama por B5, tentar jogar aí, mas o Nakamura sabe que o Carlsen vai ganhar numa posição como essa e abandonou aqui a partida. Vitória do Magnus Carlsen no primeiro dia aí da final do New In Chess, um evento aí do circuito Meltwater Chess Tour. Então tá mais fácil aqui pro Magnus Carlsen agora no dia de amanhã. Basta ou ele vencer também ou empatar o match.
e aí ele vai ter ganho aí a final, né? O Nakamura precisa vencer o match de 4 partidas amanhã para empatar e levar para as partidas aí de desempate. Tá bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo aí das partidas, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.